E aqui foi quando eu concluí, fiz o TCC, tinha acabado de ser aprovada. Ó como eu só tinha, ó o dedinho do pé, ó. E esse dedo do pé até hoje, tá? Eu já fiz 6 cirurgias no pé, 6 cirurgias no pé. Então, é uma constante. Se eu ando de sandália, os dedões são sempre levantados, erguidos, porque foram 4 cirurgias de unha encravada e outras 2 de unha na lateral do dedão. Então, os dedões sempre ficam para cima, como se estivessem alerta ali para que ninguém pise. É até hoje, tá? Então, olha, essa foto eu dou muita risada desses dedões. E nas fotos atuais também, quando eu vejo eu tô no ao vivo, se filmar eu inteira e eu tiver de sandália, os dedões ficam assim também, é automático. Então, assim que eu me formei, uma colega que tinha feito estágio comigo, eu fiz pouquíssimo tempo de estágio lá na TV Unifev, e ela gostava muito do meu texto, ela me indicou para trabalhar no SBT. Era um período de um mês. E lá fui eu, toda, né, para outra cidade, era São José do Rio Preto. Fui fazer, e lá minha irmã tinha sido contratada pela Record, né? Olha só, ela aqui na Record, eu no SBT, nós duas. E eu sofri muito no SBT, por quê? Porque eu tinha voz muito estridente. E isso incomodou muito a gerente lá, né, de jornalismo. E o que que ela falou para o pessoal? Não quero mais a Cíntia no vídeo, deixa ela na produção, nos bastidores. E aí o pessoal falou para mim, Cíntia, hoje você vai ficar na produção. Aí, mas por que na produção? Eu queria reportagem. Fica na produção. Até que eu cheguei e falei assim, gente, o que aconteceu? Por que eu tenho que ficar na produção? Aí falaram, sabe o que que é? É que fulano não gosta da sua, não tá gostando da tua voz, tá achando muito estridente, não sei o quê. Aquilo para mim, gente, foi como se fosse uma apunhalada. Eu me senti tão mal. Eu não vi a hora de terminar logo os 30 dias para me livrar daquilo, porque eu odiava a produção, eu queria ficar na reportagem. E beleza, né? Eu não concordei com relação à minha voz. Eu achei que eles estavam pegando pesado demais, tinha nada a ver. Beleza. Aí eu passei no processo seletivo da TV Unifev, que era a TV da própria faculdade. Então eu fiz um estágio pouquinho tempo, né? Tanto que essa minha amiga Muriele, ela me indicou no SBT, depois eu voltei lá, só que como funcionária efetiva, né? Porque eu tinha passado no processo seletivo. E foi uma tortura também. Por quê? Como é que eu entro num lugar para ser chefe, sendo que eu nem prática tinha? Os estagiários que estavam lá, eles sabiam, ó, muito mais do que eu, porque eles estavam lá há muito tempo. Eu fiz pouquíssimo estágio em TV, né? E aí eu não sabia. Aí eu fazia os meus textos, a minha chefe imediata lá, ela não gostava dos meus textos. Ela reclamava, ela criticava. Nossa, pelo amor de Deus. Ixi, Maria, peraí, vamos lá. Mas ela não falava, nossa, como você é péssima. Mas, para um bom entendedor, pinga letra, né? Peraí, aqui você começa assim, assim, assim. Aqui não sei o quê. Aí no outro dia eu chegava lá e ela não fazia isso, mas a sensação que eu tinha era isso, ó. Nossa, que lixo! De novo! Ela não fazia isso, mas era a sensação. E ali ela fazia. Você fez tal pergunta? Não, não fiz. Ah, eu não acredito. Uma jornalista não fez esse tipo de pergunta. Não é possível. E eu me senti humilhada, mas humilhada. Eu não sabia o que perguntar porque eu nunca agradava a ela. Aí, resultado. Porque geralmente, quando a gente chega no entrevistado, a gente conversa, vê a linha mais ou menos e faz 2, 3 perguntas, não faz um monte de pergunta para facilitar até mesmo a edição. E aí eu comecei a bombardear os entrevistados, fazia todas as perguntas imagináveis e inimagináveis. Por quê? Porque caso ela perguntasse, tinha lá as perguntas. Fez tal pergunta? Fiz sim. Porque eu não queria ser humilhada novamente. E sempre tinha uma situação assim. Ou seja, para mim era uma tortura ir trabalhar. Eu podia desistir? Podia, né? De repente sair de lá, para quer saber, não quero jornalismo, não. Vou trabalhar como, sei lá, numa loja, eu vou fazer qualquer outra coisa. Mas eu não podia fazer isso, porque lembra que quando eu fui fazer jornalismo, a família toda foi contra? Aí eu ia ouvir o quê? Tá vendo? Te falei, não faz jornalismo. Aí, resultado, eu falei, eu tenho 2 opções: desistir e assumir que todo mundo tinha razão, ou melhorar. Como é que eu vou melhorar? Não sei. Aí eu resolvi fazer o seguinte: chegava em casa, na época tinha videocassete, não sei se você já ouviu falar, o videocassete ele gravava todo o jornal.
Chegava, então, trabalhava de manhã, à tarde eu pegava essa gravação e decupava, ou seja, eu parava trecho por trecho e escrevia para entender a estrutura da reportagem. Como é que o repórter conduzia, o que que ele falava, quais eram as perguntas que ele fazia para o entrevistado e que tipo de texto ele usava para quando ele aparecesse no vídeo, ou seja, que a gente chama de passagem. E ó, todo dia, todo dia, todo dia. Mais tarde eu descobri que esse processo a gente chama de modelagem na PNL, mas ali eu fiz de forma intuitiva, né? O que que eu posso fazer para aprender? Resultado. Comecei a mudar a forma de escrever, a forma de me portar no vídeo, comecei a ter mais presença, a ter mais impostação na voz, até porque eu já tinha feito teatro. Então eu falei, então como é que seria eu atuar? Eu tô com vergonha, tem um monte de gente ali, mas e se eu fingisse que eu sou uma personagem? E aí eu comecei a usar técnicas, a usar a imaginação para ficar mais leve, porque estava pesado, estava difícil. Aí, beleza, eu comecei a melhorar, comecei a me destacar. Essa minha chefe que só me criticava começou a me olhar diferente, começou a falar: gente, vocês estão ajudando assim? Não, a gente está ajudando, não, é texto dela. Por exemplo, eu fiz uma matéria de uma praça, eu mostrei a praça como foi entregue e depois de 6 meses que ela estava destruída. Então, eu fiz o antes e depois, uma passagem criativa, né? Que é quando o repórter aparece no vídeo. Então, ela começou a me ver de forma diferente. Depois eu comecei a apresentar um programa rural, tá? Que é uma reportagem, mas eu comecei a apresentar. Uma colega fez o teste e eu estava ali perto, ela falou, faz teste também. E aí ela viu que eu estava falando melhor, no sentido de com interpretação e tudo mais, devido à minha bagagem, tá? E essa minha colega ficou muito triste, porque ela falou assim: aqui não é uma escola, aqui quem deveria então estar lá era eu, não você. Mas eu não te recrimino porque você não teve culpa. Quem teve culpa é ela, porque ela me prometeu essa vaga e ela não me deu. E aí, beleza, ok. Depois disso, aí a Record me chamou, fui trabalhar na Record, venceu o contrato, aí eu fui para outro lugar. E a trajetória foi assim. Aí eu fui atrás de cursos de oratória, cursos de programação neurolinguística, cursos e todas as terapias que vocês imaginarem para melhorar, para entender por que que eu era tão travada, por que que eu não podia crescer na vida, por que que eu não podia evoluir, por que que eu me auto-sabotava. E aí eu fui fazendo cursos e cursos e cursos e eu peguei o que foi de melhor, o que me ajudou para trazer aqui para essa metodologia, tá? Hoje, então, eu apareço em jornais nacionais, como, por exemplo, Hora 1. Hoje eu faço palestra também, apareço no Jornal Hoje, enfim, os jornais que são nacionais da Rede Globo. Por quê? Porque eu cresci muito. Hoje eu tenho mais segurança na hora de falar. Hoje eu sei conduzir uma entrevista muito melhor que antes. Eu capto a emoção da pessoa. Eu sei improvisar. Eu sei conduzir um texto da melhor forma possível, que fique atrativo. Ou seja, foi uma evolução muito grande. Olhando para trás, eu agradeço de verdade todo o processo. Por que que eu agradeço todo o processo? Porque se não fossem essas pessoas que eu me senti humilhada, tá? Não vou dizer que elas me humilharam, mas eu me senti humilhada, eu não teria buscado ferramentas para melhorar. Eu não teria buscado ferramentas para vencer aquele obstáculo. Então, tudo isso contribuiu para eu me tornar a profissional que eu sou hoje, muito mais segura, com muito mais bagagem, que eu tenho autonomia e condições de auxiliar outras pessoas, sabe? Quando as pessoas me veem, elas entendem, elas me veem como uma profissional, como uma autoridade onde eu trabalho. Então, tudo isso foi possível cada degrau que eu subi, graças a essas pessoas que, enfim, que eu me senti humilhada, né? Não vou recriminá-las, né? Porque cada um entra na nossa vida por motivos que a gente não sabe, mas depois faz todo sentido. Então, hoje, eu faço reportagens com mais leveza. Então, por exemplo, vou mostrar um vídeo aqui, inclusive eu tô com essa mesma blusinha. Onde está a Cíntia Rocha, já no clima, né? Cíntia é maravilhosa, estou vendo que até o jogo de samba começou aí, Cíntia. Tá aí um samba, viu, Zaki? Pois é, a programação promete. Sabe, olhando esses vídeos, passa um filme na minha cabeça de toda essa história e é emocionante. O quanto a gente se desafia no dia a dia, o quanto a gente tem a possibilidade de mudar a nossa história, o quanto o medo pode nos paralisar ou fazer a gente ir para outros caminhos. Mas todo esse processo foi importante porque eu precisava trabalhar internamente.
Eu precisava entender quem eu era, a minha essência, os meus valores. Lembra que lá atrás eu era a filha boazinha? A filha boazinha é o pior que se pode ter de uma criança, é a filha boazinha, o filho bonzinho, porque não tem personalidade. Tá ali para agradar um, para agradar o outro. Então, eu estava ali sempre querendo agradar, querendo que o outro visse o meu valor e me reconhecesse. Só que o filho bonzinho não tem valor. É bom para os pais que falam, ai, meu filho é tão bonzinho, não dá trabalho. Mas no mundo é a pior coisa que tem, sabe? Porque é o que mais vai ter trabalho, é o que vai abraçar o mundo, vai ajudar todo mundo e não vai decolar na carreira. Por quê? Porque acha que não merece. Porque acha que, se ninguém reconhecer o meu trabalho é porque talvez não é para reconhecer, o outro é melhor. E vai se anulando, se sente inferior. Eu tenho uma colega que falou, Cíntia, eu quero que você faça análise corporal dos meus filhos. Eu tenho 3, mas não são dos 3, não. Eu só quero que você faça dos 2 caçulas. Eu falei, por quê? Aí ela falou assim, não, porque o mais velho é muito bonzinho, os outros 2, nossa, eles não, sabe, eles não me atendem, eles não obedecem ordens. Aí eu falei, então quem precisa da análise é o bonzinho. Os outros está tudo certo. Criança tem que dar trabalho, criança tem que experimentar, tem que se quebrar, tá tudo certo, é infância para isso mesmo. Quem vai proteger é pai e mãe. Tem que se permitir, porque se na infância você não se permite, por conta da sua responsabilidade, tem que cuidar do irmãozinho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quando cresce, vai ter dificuldade de se jogar nos projetos. Por quê? Porque vai ter medo, porque não tem essa referência de como é se jogar e depois, se não dá certo, ter pai e mãe ali para acudir. Porque entendeu que pai e mãe vai brigar, que pai e mãe não vai te amar se você frustrar eles, se você for contra. Então, a pessoa que tem essa síndrome do filho bonzinho, da filha boazinha, quando faz algo e o pai fala assim, não gostei, pode parar, pode parar, pode parar, não tá legal, a tendência é parar. Porque existe uma dependência emocional, existe uma dependência de que se você desagrada o papai ou a mamãe, ele ou ela ou eles não vão gostar mais de você. E aí, para agradar, então, você não gostou do vídeo que eu gravei, não, pai? Não, nossa, muito ruim. Não nasceu para isso, não. Então eu não vou gravar mais. Você não gostou, pai, que eu tô namorando esse rapaz? Não, esse cara aí, pode esquecer, nada a ver. Então eu vou terminar, então eu vou terminar. Pai, eu tô fazendo isso aqui. Não, não faz. Então, se você continuar agradando, você vai se desagradar. Quando a gente cresce, até a sistêmica fala isso, a gente vai desagradar pai e mãe, a gente vai desagradar as pessoas à nossa volta. A gente vai frustrar. A gente vai frustrar a expectativa dos outros, porque os outros criam expectativas com relação a gente e a gente cria também com relação aos outros. Então a gente vai ter que frustrar. A gente vai. Se as pessoas esperam, você sempre fez tudo por mim, por que que você não está fazendo mais? Você vai frustrar a pessoa, porque se você quer mudar, se você quer evoluir, quer ir para um próximo patamar, você vai ser conhecida, vai ser taxada como Nazaré, que você não presta, que você mudou, que depois que você fez o curso, que depois você começou a andar com determinadas pessoas, que depois você começou a ganhar mais dinheiro, que você não liga para os pobres, que você vai ouvir. Você vai se sentir como se você estivesse traindo o teu sistema. Mas se você quer crescer, você vai ter que passar por essa fase para lá na frente. Quando você tiver mais condições, estiver bem e tal, aí a família vai querer que você ajude. E aí vai depender de você, se quer ajudar ou não. Você não vai ser obrigado, você que vai escolher se quer ou não. Não vai ser mais pai e mãe que vai falar que o que você tem que fazer. Eles falavam isso na infância, mas você cresceu. Você não precisa mais disso. É você quem define, é você quem decide o que você quer da sua vida. Eu espero que essa aula sobre a minha vida, sobre a minha jornada, tenha clareado a sua jornada, tenha te dado insights de como foi a tua criação, de como é a tua programação e se você tem filhos, como é que está sendo a programação dos seus filhos? Tem muita comparação? A minha infância inteira foi comparação. Mas a tua irmã, mas a tua irmã. Ser gêmeos é uma delícia. Ter um melhor amigo da mesma idade, mas é muito ruim. É comparação o tempo todo e existe uma competitividade velada. Eu sou boa, então eu vou me mostrar que eu sou boa. Só que nesse caso específico, meu da minha irmã, como ela era muito doentinha, eu não podia me destacar. Por que que eu não podia me destacar?
tadinha dela, como ela vai se sentir? Então, todas as minhas conquistas eu tinha que guardar para mim, eu não podia comemorar. Cara, eu sou foda, olha o que eu fiz. Por quê? Tadinha dela, como ela vai se sentir? Então, eu comecei a me fechar. Quando eu me destacava mais que ela, é como se eu estivesse cometendo um pecado, eu me sentia mal. Onde se viu, eu me destaquei, e isso inconsciente. Depois, fazendo terapia, fazendo os cursos, eu fui entendendo que, ah, por isso que eu estava com dificuldade de aparecer na TV, em rede, quando as pessoas falam, Cíntia, você acha que você está pronta para. Vamos fazer sei lá, um Globo News, não sei o quê? Ah, não, gente, coloca outra pessoa. Ah, mas por quê? Você faz local, por que você não vai fazer para Globo News? Porque existia dentro de mim uma coisa é você aparecer local, que é mais restrito. Outra coisa é em rede nacional, mais visibilidade. Então eu sentia como se eu estivesse cometendo um erro, um crime. E eu tive que trabalhar isso dentro de mim. E aqui você vai entender o que está acontecendo com você, qual que é o seu problema em aparecer. Você não pode aparecer por quê? Quem que vai te taxar? Alguém te proibiu de aparecer? Se você aparecer, você vai ofuscar quem? O teu irmão? A tua irmã? A tua mãe? Teu pai? Teu parceiro? Tua parceira? Então começa a refletir e começa a ver os insights que essa aula te trouxe da minha jornada e começa a anotar. Começa a anotar para entender, peraí, olha só, não tinha percebido, mas eu fui o filho bonzinho, realmente. Eu estou agradando todo mundo e eu estou deixando a minha vida de lado. Olha só, por que será que em todo emprego eu estou me sentindo humilhado? Eu não avanço. Por que será que tudo que eu começo eu não termino? Por que eu falo muito para os outros o que eu estou fazendo e eu não faço, eu não realizo? Então começa a analisar o que está acontecendo na tua vida e aí sim a gente vai trabalhar para virar essa chave, tá bom?